Viver é Cristo, morrer é lucro. Pensa bem nessa frase. O que ela realmente quer dizer? Assim, de primeira parece que ela vai contra tudo que a gente entende sobre a vida, né? Mas olha, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia. A ideia de que encontrar um propósito tão grande pode virar de cabeça para baixo a nossa visão sobre a própria morte. E, para começar essa conversa, olha só o que o Martin Luther King Jr. disse uma vez: que uma pessoa só está pronta para viver de verdade quando encontra algo pelo qual estaria disposta a morrer. É uma ideia muito forte, né? O valor da vida medido por aquilo que a gente estaria disposto a arriscar, a perder por ela. E esse pensamento nos leva direto para a frase do apóstolo Paulo, que é o centro da nossa análise hoje. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Peraí, como assim lucro? Morrer ser um lucro? Isso parece que não faz sentido nenhum, vai contra qualquer lógica. Certo, então vamos fundo nisso. Uma análise mais detalhada dessa frase mostra que não são só palavras jogadas ao vento, sabe? Elas refletem um compromisso tão profundo com uma causa que a própria vida acaba ficando em segundo plano. É sobre se entregar totalmente a uma missão. E aí está a pergunta de $1 milhão, né? Como é que o fim da vida pode ser visto como um ganho, uma vantagem? É exatamente esse o mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Ok. Para a gente entender essa afirmação que parece tão enigmática, a gente precisa ir mais fundo. A chave para isso, segundo a análise do texto, está na língua original. É lá que o mistério todo começa a fazer sentido. A palavra central aqui é kerdos. No grego original, ela significa justamente isso: ganho, proveito, vantagem. Então, entender o que Paulo queria dizer exatamente com kerdos é o primeiro passo para a gente montar esse quebra-cabeça. E o mais interessante é que esse lucro, na verdade, se desdobra em dois significados. Não é uma coisa só. Tem uma vantagem dupla aí. Uma é pessoal, que está ligada à ressurreição, e a outra é, digamos, missionária, ligada à vitória da causa pela qual se vivia. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a perspectiva apresentada é que o tal do lucro não acontece na hora da morte. Ele vem depois. E isso nos joga direto numa questão teológica fundamental. Afinal, o que acontece quando alguém morre? E é aqui que a gente entra num conceito que, segundo essa análise, é o que destrava o paradoxo todo. É a ideia de que a morte seria um estado de inconsciência, quase como um sono profundo. Basicamente, existem duas grandes visões sobre isso. De um lado, tem a ideia mais comum de que a alma continua consciente logo depois que a pessoa morre. E do outro lado, tem essa perspectiva que a gente está analisando, a morte como um sono, um tempo de inconsciência até o momento da ressurreição. E essa ideia de dormir na morte não é algo isolado, não. Ela aparece em vários trechos das Escrituras. Personagens bem importantes, como a filha de Jairo, Estevão, até mesmo o rei Davi, todos eles são descritos como adormecidos depois que morreram. E isso ilustra o ponto central de uma forma brilhante. Porque, se a morte é um sono, a próxima coisa que a pessoa vai ter consciência não é de estar no céu ou no inferno, mas sim do despertar. O despertar na ressurreição. É nesse momento que o tal lucro se torna real. Agora vamos mudar um pouco o foco, porque essa jornada, ela não é para ser solitária. A análise do texto bíblico mostra que existe uma ênfase muito, mas muito forte na comunidade, na ideia de lutar lado a lado. E olha que detalhe linguístico fascinante que aparece no texto. O uso repetido do prefixo grego sim, esse sim significa com, juntamente, e o fato dele aparecer tantas vezes, isso não parece ser coincidência não. Olha só a força dessa ideia. Palavras como companheiro de jugo, lutar junto, cooperador, todas elas começam com esse sim. É como se fosse um chamado bem claro para uma ação coletiva, unificada. Ninguém luta sozinho. E o que isso quer dizer na prática? Que o conflito que está sendo descrito aqui não é uma luta contra pessoas, contra carne e sangue. É uma batalha espiritual. E para vencer uma batalha desse tipo, é preciso ter uma frente unida, uma comunidade que luta como um só. E agora a gente chega na resolução. Vamos juntar todas as peças e entender como aquele paradoxo do começo, do morrer é lucro, se desfaz. E o segredo é focar não na morte, mas na maneira como se vive. A grande conclusão que essa análise toda nos traz é a seguinte: uma vida com propósito, que é movida por uma missão e vivida em comunidade, isso dá um novo significado para tudo. A morte deixa de ser vista como uma perda
e passa a ser a culminação de uma vida que foi dedicada a algo muito maior. E para quem vive e morre sendo fiel a essa missão, existe uma promessa. A promessa de que as ações, as obras de uma vida com propósito, elas ecoam. Elas vão além da morte, como um legado que não se apaga. E a gente termina com uma pergunta para ficar ecoando. Se a chave para encarar tanto a vida quanto a morte é ter um propósito pelo qual valeria a pena morrer, então fica a questão: como seria, na prática, uma vida assim? O que significa, de verdade, viver com um propósito supremo?